Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai começar o conteúdo A Mobilidade Social. Bom, o que é mobilidade social? Para que serve? A que nos serve? E a gente vai discutir tudo isso em duas partes. O capítulo não é muito longo, mas tem algumas discussões que se espalham. Então eu decidi dividir em duas partes para que a compreensão fique mais tranquila. Bom, quando a gente pensa em mobilidade social, o próprio nome já diz: mobilidade, mover-se, sair de um lugar e ir para outro, sair de um ponto e chegar no outro. Quando a gente pensa, por exemplo, no aspecto social, a gente está falando que a mobilidade social é o fato de uma população de um determinado país, de um determinado estado, de uma determinada cidade, ter a capacidade de melhorar sua vida ou de piorar suas condições de vida. Nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente tem ouvido com muita frequência essa discussão acerca de mobilidade social e principalmente acerca de crescimento econômico. O Brasil, ali entre 2004 e 2010, ele cresceu em média 4,5%, 5,5% ao ano. Isso eram números interessantes, a economia estava pulsante, havia investimentos estrangeiros no país. Isso começa a mudar ali a partir de 2011, 2012, e hoje a gente tem uma fuga significativa de capital estrangeiro. Prova mais determinante disso é que há poucos meses atrás, a Ford, a empresa de carros Ford, encerrou suas atividades no Brasil. E isso gerou uma onda de desempregos, onde haviam sedes das fábricas da Ford, inclusive aqui na Bahia, ali no polo petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Mas, sob o ponto de vista histórico, 1960 e 1970, ali, as duas décadas, para ser mais exato, 68 até 73, então um período de 5 anos, o Brasil estava sob o governo militar. E naqueles 5 anos, o Brasil cresceu 10% ao ano. Isso é fantástico. Isso é o que a China vem conseguindo há alguns anos e que tem colocado ela numa crescente para assumir a liderança mundial como grande potência do capitalismo. O grande problema é que, com esse crescimento econômico, as pessoas começaram a serem inseridas no mundo do consumo. E aí você deve estar se perguntando, ué, Theo, isso é um problema? Não, pelo contrário, isso é uma coisa muito boa. As pessoas tenham acesso a bens de consumo duráveis. Só que isso durou um pouquíssimo tempo, 5 anos, porque foi feito de forma equivocada. O Brasil começou um movimento naquele contexto que ficou conhecido como milagre econômico e recebendo investimento de capital estrangeiro, o Brasil foi realizando grandes obras, gerando diversos empregos em diversos segmentos, dando a possibilidade de ascensão social a classes que antes foram deixadas de lado, as classes mais baixas. No entanto, isso não foi feito de uma forma organizada que permitisse um sustento, a manutenção por longo prazo. E aí, ali em 73, quando o mundo passa a enfrentar uma crise severa de alta dos preços do petróleo, de fertilizantes, de trigo, as economias sustentadas em bases frágeis, como era o caso da economia brasileira, sustentada basicamente em investimento de capital estrangeiro e
imensamente endividada por conta desse capital estrangeiro investido aqui, passa então a perder toda essa ascensão que ela havia construído. E aí, nesse momento de crise, aconteceu lá atrás o que aconteceu agora durante a pandemia, que os ricos ficaram ainda mais ricos, ou seja, aumentaram para si a concentração de renda, enquanto que os mais pobres se tornaram miseráveis, a ponto de não conseguirem nem as condições mínimas para comerem, para suprirem as necessidades mais básicas. Isso tem se repetido agora nesse cenário de pandemia. Então, assim, o milagre econômico brasileiro de 68 a 73 é muito mais uma explosão de investimentos de forma irresponsável e não sustentável do que necessariamente alguma coisa que a gente possa se orgulhar. Mas essa discussão nos dá a possibilidade de entrarmos na perspectiva de mobilidade social para discutir o conceito seguinte: estratificação. Afinal, o que é estratificação e o que ela tem a ver com mobilidade social? Bom, quando a gente para olhar para a história, a gente vai perceber que os indivíduos eles sempre foram estratificados dentro das relações sociais. Ou seja, eles sempre tiveram o seu lugar social determinado ali pelas relações sociais. Quando vocês olham para as civilizações clássicas da antiguidade, Grécia, Roma, são sociedades que se desenvolveram, se formaram a partir de uma relação escravista de trabalho. Havia os senhores e os escravos. E os senhores não trabalhavam, os patrícios, e os escravos trabalhavam. Os escravos tinham as mais variadas origens naquele contexto, desde espólios de guerra, ou seja, os indivíduos que sobreviviam às guerras e eram tornados escravos, normalmente pertencente ao grupo perdedor, ou escravidão por dívida, quando o indivíduo contraía uma dívida e era incapaz de pagar por esforço próprio. Sendo assim, ele se tornava escravo do seu fiador até, através do trabalho, conseguir pagar aquela dívida, e então se tornaria livre novamente. Existe a hierarquização, ou melhor, a estratificação por castas. Esta é muito mais hierarquizada. É muito comum na Índia, é um traço cultural da Índia, tanto que mais recentemente a legislação tirou essa hierarquia das classes. Agora as pessoas de classes de castas distintas podem se relacionar. Só que essa tradição da hierarquia do lugar social por castas está tão interiorizada na cultura indiana que mesmo depois da lei ser abandonada, da lei ser tirada de uso, tirada de circulação, as pessoas ainda continuam organizadas em castas, por quê? Porque a cultura tem raízes muito mais profundas. E como essa cultura dialoga com a religião hindu, acredita-se que o indivíduo que nasce numa casta inferior, ele nasce na casta inferior como uma punição de atos que ele fez na vida anterior. Então ele precisa arcar com as dores e com as misérias presentes naquela casta como uma forma de se purificar, de se tornar alguém melhor para viver uma vida melhor na próxima existência, já que o hinduísmo acredita na reencarnação. Então percebam que é muito mais profundo do que uma lei pode transformar. Bom, uma sociedade de estamentos, uma sociedade dividida em estamentos, estados, como a gente fala em algumas situações, é menos fechada que uma sociedade de castas. E a ascensão social é possível, imensamente difícil, mas possível. E você deve estar se perguntando, Etel,
Dá um exemplo para a gente sobre uma sociedade estamental, a sociedade feudal medieval. A sociedade feudal medieval era uma sociedade estamental. Por quê? Ela estava dividida em três classes, três grupos, três categorias, três estamentos, que eram nobreza, clero e servos. Aí alguns livros vão chamar de servos, outros livros vão chamar de campesinato, mas havia essa hierarquização. Dentro dessa lógica, como eu já falei em outros momentos, a mobilidade era quase inexistente, eram raríssimas, raríssimas. Quando havia uma mobilidade ali mínima, quando você ascendia a um cargo da igreja, ou por motivo de gratidão de um rei ou de um nobre que te dava um título. Fora isso, não existia mobilidade. A própria igreja tinha uma frase muito comum na época, que uns nascem para trabalhar, outros para guerrear e outros para rezar. Como se essa definição de lugar social fosse estabelecida pela própria divindade, por Deus, já que a Igreja Católica era a representante de Deus, ou é a representante de Deus na sociedade. Tranquilo? Então vamos adiante. Sociedade divididas em classe. Bom, como vocês bem sabem, o capitalismo ele reorganizou a esfera social. Ele dividiu as relações sociais em classes. E aí existem algumas discussões sobre essas classes. Um dos primeiros pensadores, um dos primeiros sujeitos a estudar a relação entre classes e a cunhar o termo classes dentro do estudo sobre o capitalismo foi o filósofo alemão, filósofo, sociólogo, jurista, direito, né? Estudou direito, Karl Marx. Karl Marx vai separar a sociedade em duas categorias. Ele diz que existem os burgueses, estes detêm os meios de produção. Existem os proletários, que não existindo, ou melhor, não tendo os meios de produção, são obrigados a vender a sua força de trabalho e vendem normalmente por um valor injusto, um valor baixo, pago pelos burgueses. Proletariados vêm do princípio de que eles não têm nada, não possuem nada, e serão substituídos por sua prole, ou seja, por seus filhos, nessa relação de exploração entre a classe que eles estão, os proletariados, e os burgueses. Dentro dessa sociedade capitalista dividida em classes, apesar desse jogo que o Marx expõe em suas teorias de os burgueses detentores dos meios de produção e os proletariados como explorados dessa relação, a sociedade capitalista, diferente da sociedade de estamentos e da sociedade de castas, é a que oferece maior possibilidade de mobilidade social. Eu vou aprofundar isso mais à frente. Max Weber, que é um filósofo, um sociólogo, desculpa, do final do século XIX, início do século XX, Weber morre em 1920, salvo engano. Ele diz que existe uma justa posição entre as classes sociais, que elas alcançam um determinado poder, um determinado status, na medida em que conseguem estruturar suas próprias formas de poder. E elas se põem numa determinada situação e, a partir dessa situação, elas se relacionam com as classes inferiores. Então, não é algo pré-estabelecido, é algo que pode ser construído dentro das relações sociais. E o próprio Max Weber vai dizer, ele que é posterior a Marx, ele que estudou a obra de Marx, ele vai dizer que não dá para limitar as classes sociais a apenas duas. Não dá para pensar classes sociais como burgueses e proletários e pronto. Não. Para Max Weber, há uma pluralidade de classes sociais, uma variedade imensa,
E é exatamente essa variedade imensa que torna as relações sociais complexas, mas difíceis de serem entendidas. E por isso demandam, necessitam de uma atenção maior em sua avaliação, em seu estudo. Por fim, desses três teóricos, existe o francês Pierre Bourdieu. E aí ele vai dizer o seguinte, que não são as relações de produção que identificam a pessoa em uma hierarquia social, mas as relações culturais. Bourdieu vai dizer, ele vai usar um termo que vocês vão se habituar a conhecerem, que é a ideia de capital simbólico. Ele vai dizer que a cultura, como elemento agregador das relações sociais, como elemento que junta a ideia de relações sociais, tem um papel muito mais importante na hierarquia social, no lugar de cada um dentro da sociedade, do que, por exemplo, a economia ou as relações de produção. Claro até aqui? Então vamos lá. Uma das características primordiais da sociedade capitalista, de uma sociedade de classes, é a desigualdade. Por que a desigualdade é uma característica marcante de uma sociedade de classe? Porque, infelizmente, não há riqueza suficiente para que todos sejam ricos. Não há bens suficientes para que todos possam consumir na mesma medida. Uma pesquisa polêmica que foi divulgada há cerca de uns 8 ou 10 anos atrás, eu não me recordo da fonte, recordo apenas dos dados porque são interessantes. A pesquisa aponta que se toda a população mundial tivesse a possibilidade de consumir o que consome um americano, um norte-americano, um estadunidense médio, seriam necessários 4 planetas Terra para abastecer essa população de comida, de roupa, de medicamentos, de cosméticos e diversas outras necessidades desse mundo do consumo. Então, infelizmente, a desigualdade é uma realidade constante na sociedade de classes. Alguns países mais, uma desigualdade gritante, mais violenta, outros países menos, mas ainda assim desiguais. As classes na sociedade capitalista contemporânea. Bourdieu, como eu disse antes, cita outras dimensões como a economia, a cultura e a social, das quais emergem a dimensão simbólica, ou seja, a junção desses conceitos, Bourdieu criou o conceito de dimensão simbólica. E seria exatamente por meio da dimensão simbólica que se daria a dominação de algumas classes sobre outras. Ele está dizendo que nós vivemos, de certa forma, numa sociedade de aparências, onde ter importa imensamente mais do que ser. E, quer queira, quer não, uma sociedade que valoriza e estimula o consumo, o lugar social dos indivíduos acaba sendo determinado pela sua capacidade de consumo. Daí, se você veste roupas de grife, você dirige carros caros, viaja para lugares refinados, você passa a ser visto como alguém mais importante e superior dentro da hierarquia social do que um indivíduo que usa qualquer tipo de roupa, que compra ou nem consome carros ou qualquer veículo automotor e nem anda viajando para lugar nenhum. Então, feliz ou infelizmente, essa sociedade dialoga perfeitamente com essa ideia do que representa, do símbolo, da importância do símbolo. Não à toa, a sociedade capitalista superestima as redes sociais, porque as redes sociais é uma forma de oferecer a um público, a uma sociedade da qual você faz parte, as informações que você deseja que elas tenham sobre você. Que roupa você está usando hoje, sei lá, postado no Stories, que carro você acaba de comprar ou que bem durável você acaba de comprar, para onde foi sua última viagem e as fotos estão postas lá nas redes sociais.
Então, não à toa a gente se identifica tanto com as redes sociais e usa tanto essas redes como um meio de certa forma, também nos apresentarmos nessa relação que é a dimensão simbólica. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. E para fechar essa primeira parte, os tipos de mobilidade em uma sociedade de classe. Quando a gente pensa numa sociedade de classe, a gente pode categorizar tranquilamente dois tipos de mobilidade. Existem a mobilidade vertical, e aí tanto pode ser ascendente quanto pode ser descendente. E existe a mobilidade horizontal. Essa, como o próprio nome já diz, a linha do horizonte como referência. O que é a mobilidade vertical? A mobilidade vertical é quando o indivíduo tem a possibilidade de subir na hierarquia social, se tornar mais rico, mais poderoso, mais respeitável socialmente. Ou ele pode descer quando ele perde essa riqueza, quando ele perde esse status, quando ele deixa de fazer parte de uma elite social. Exemplo, vá lá, um grande empresário que faça parte de uma elite local, que tenha muitas empresas, que tenha um padrão de vida elevado e por algum motivo ele perde tudo. Investiu na bolsa de valores errado e perdeu tudo. Ele se tornou pobre. Houve uma mobilidade social vertical descendente. Ele estava no topo, perdeu tudo e foi para as camadas mais baixas. O contrário também é possível. Alguém que nasceu numa família muito pobre, que estudou imensamente, que fez graduação, que fez mestrado, que fez doutorado, que passou no concurso federal muito bem remunerado, se tornou, por exemplo, um juiz de direito federal, com um salário lá de 60, 70, 80 mil reais. Houve o quê? Uma mobilidade social ascendente, porque ele nasceu numa classe menos favorecida e migrou para uma classe mais favorecida, talvez a mais favorecida de todas no Brasil. A mobilidade horizontal, ela é um pouco diferente da mobilidade vertical. Por quê? Porque ela oferece possibilidades, mas não chega a ser uma mobilidade significativa, uma mudança significativa. O livro oferece um exemplo interessante, mas eu vou ampliar esse exemplo do livro. Imagina o seguinte: você conhece um pedreiro aqui em Caetité. Ele é muito bom, muito competente, muito organizado, muito criterioso na realização do seu trabalho. Mas o teto de salário de um pedreiro nesse nível aqui na cidade, sei lá, vamos supor que seja 3 mil reais. Ele recebe 3 mil reais por mês, vive relativamente bem numa cidade como essa, com um salário de 3 mil reais, e está tranquilo. Vamos supor que ele decida um belo dia sair daqui da cidade. Ele mora na periferia aqui, mas uma casa boa, tem um carrinho ali, tranquilo. E ele decide morar em São Paulo. É natural que, sendo tão bom quanto ele passe a ganhar um pouco mais. Porque pedreiros ganham um pouco mais lá do que ganham aqui. Então vamos supor que ele passe a ganhar lá 6 mil reais, o dobro. Mas percebam que ele mudou de lugar, ele não mudou de profissão. Ele também vai morar na periferia lá em São Paulo. Só que, por que uma mobilidade horizontal? Porque São Paulo oferece inúmeras outras possibilidades que Caetité não oferece. Então vamos supor que esse pedreiro seja alguém extraordinário, muito esforçado, que deseja melhorar sempre. São Paulo oferece para ele muitas possibilidades de cursos, de entretenimento, de desenvolvimento pessoal, que ele pode usufruir trabalhando de segunda a sexta, fazendo um curso, sei lá, de engenharia técnica, ou fazendo uma graduação de engenharia à noite, enquanto trabalha durante o dia. Então, há um mundo de possibilidades. E apesar dele estar ali inserido na mesma classe social,
com os mesmos acessos da classe social que ele tinha na cidade pequena, pelo fato de estar numa cidade maior, que oferece mais possibilidades para a vida dele, então ele tem essa possibilidade de mudar de vida. Por isso é uma mobilidade horizontal. Tranquilo? Bom, se ficou alguma dúvida, anota no seu caderno. Na próxima live a gente tira. Mas a gente finaliza essa primeira parte aqui. Tranquilo? Então, até mais. Tchau, tchau.